Apareceu? Pronto. Mais um importante, ó, o nosso produção textual interdisciplinar em grupo, ou seja, PTG, né? Produção textual em grupo, é uma atividade interdisciplinar, certo? Que pode ser feita, que pode ser não, que é para ser feita dentro do desenvolvimento do semestre. Ou seja, ela vale 2.000 pontos para cada disciplina. Se tiver 5 disciplinas, ou é 4, dependendo do semestre, né? Vai Então, para vale 2.000. vale 2.000. Então, ou seja, é muito interessante se dedicar a esse trabalho porque ele vale muitos pontos no decorrer da disciplina, né? Aí vamos aqui vendo ó, as orientações da produção textual. Para o nosso caso, desse caso aqui agora. Primeiro, na produção textual em grupo PTG, vocês deverão, em primeiro momento, conhecer a situação geradora de aprendizagem, que descreve uma situação hipotética. Né? No caso desse PTG aqui, vocês vão fazer uma consultoria da indústria da construção civil. Então, é como se o grupo, né, do PTG, de 2 a 7 pessoas, fosse uma empresa de consultoria. E aí vocês vão prestar consultoria para duas empresas. Isso está tudo explicadinho lá no PTG, então só dando uma geral. Tem duas empresas Aham. lá que uma é mais tradicional, gosta de regras, tudo é mais tradicionalista e foca mais o mercado da construção civil de prédios comerciais. Tem outra empresa na mesma cidade, né, que atua, que é mais nova, mais moderna, que gosta de trabalhar mais no sentido mais moderno e foca no mercado de produção de prédios residenciais. Só que são duas empresas mais ou menos pequena, média pequena. Nesse período agora entrou uma grande empresa de construção civil no mercado deles. Aí eles sozinhos não conseguem competir com esse grande que entrou. Então qual é a ideia que eles estão tendo? As duas empresas Se juntando. se juntarem e formar uma nova empresa para conseguir concorrer com a grande. Aí, como eles têm filosofias diferentes, meio que vai dar um choque de cultura. E aí, qual é o trabalho de Com vocês? certeza. Porque é um comercial e o outro é Isso. residencial. Aí, o trabalho de vocês vai ser exatamente, baseado nas disciplinas que a gente está vendo, né, norteadoras, facilitar a integração das duas empresas. Aí como é que a gente vai fazer isso? Aí vocês vão fazer como? Dentro do PTG. Aí o PTG, como é uma simulação, né? Lá está explicadinho a situação que eu falei. E vai ter 5 passos que vocês vão ter que resolver. Cada passo é baseado cada passo é baseado numa disciplina que a gente está vendo. Então, baseado nas web aulas, nas transmissões, nos links que o professor passou lá na hora da transmissão, do tutor à distância, a gente vai usar esse material que a gente está aprendendo para fixar o conteúdo, né? Aí vai usar para resolver o problema do primeiro passo. Aí no segundo passo é a segunda disciplina, o terceiro passo, a terceira disciplina. E aí vocês vão produzir uma avaliação, tipo um relatório de cada passo. E aí no final tá o PDG pronto. Aí envia para o professor à distância, ao tutor à distância, que ele vai avaliar e vai dar a nota de vocês. Então é tranquilo, é sempre baseado nas disciplinas, cada passo é para você se aprofundar na disciplina que está sendo estudada. E aí nas orientações para a execução do trabalho, né? Como é que vai ser? É um trabalho que será realizado em grupo, composto por no mínimo duas pessoas, dois alunos, né? E no máximo sete É. integrantes do mesmo curso e do mesmo semestre. Por exemplo, que às vezes tem uma pessoa que é da contábeis ou da administração, né? Mas está no semestre diferente do seu. Então, o grupo, vocês dois têm que ser da administração e tem que ser do mesmo período. Pronto, é. Então vocês são da administração e são do primeiro. Então vocês podem ser do mesmo grupo de PTG. Se tivesse uma pessoa do segundo período, não podia. Ou da contábeis também não pode, né? Isso é uma das regras. A outra questão, ó, o trabalho deverá ser composto por um único arquivo. Ou seja, não pode cada passo ser um arquivo, né? É um trabalho só. Uhum. Pois o tutor à Tudo distância junto. Aí tudo depois, todo mundo junto é vai. mesmo que normalmente é o que a gente faz na equipe. Cada um fica com uma parte, né? E aí não, cada um não vai postar, vai ser depois alguém junta o trabalho todinho, que é o líder, né? E aí junta o trabalho, bota na formação da BNT, um trabalho só que vai servir para todos do grupo. Então, o tutor à distância terá acesso somente à última postagem. Por exemplo, se um postasse o primeiro passo, o outro postasse o segundo, aí só ia ficando a última postagem. E aí o tutor só ia ver a última, né? Então a gente tem que trabalhar, fazer tudo bem direitinho, aí depois juntar todos num arquivo só para mandar para o tutor.
Em caso de postagens múltiplas, será considerado só a última postagem. Também, ó, a produção textual é um trabalho original e, portanto, não deverá haver trabalhos idênticos, similares, né, ao de outros alunos de outros grupos. Aquele esquema do pescar colar, né? Não dá para fazer dentro do próprio equipe, vai ser o mesmo trabalho, mas não dá para pegar a ideia de outro. Ah, mas é o mesmo assunto, eu vou falar a mesma coisa. Mesmo quando a gente fala a mesma coisa, não é? Cada um tem seu jeito de falar. Aí dá para ver isso. É nesse sentido. Então, a formação dos grupos. Né? Exatamente. Aí, ó, a formação dos grupos é de responsabilidade dos alunos. No entanto, solicitamos que sigam as orientações passadas pelo tutor sobre a formação dos grupos, que é aquele lance: ser do mesmo curso, ser do mesmo período, né? E ter de 2 a 7. Aí, ó, o tutor presencial cadastra os grupos, só que era para ser, só que eu não tenho acesso para esse cadastro. Mas aí o próprio aluno pode ir lá e cadastrar. A importante é que dentro do grupo vai ter um líder, que é aqui, ó. Importante, somente o líder do grupo conseguirá cadastrar o trabalho na área restrita. Porém, todos deverão acompanhar o processo. Ou seja, quando você entra lá no portal, tem as disciplinas, lá no finalzinho tem atividade interdisciplinar. Aí lá na área restrita, quando for cadastrar a equipe, né? Um dos alunos vai ser considerado o líder lá no sistema. Aí ele que vai ser o responsável para fazer a postagem. É mais uma questão de organização, né? Se obrigadamente agora tem que ser um líder e esse vai mandar nos outros. Não é isso. É só no sentido mesmo de organizar o processo. E aí vocês lá, né, já estamos com 3, né? Aí vamos ver quem é o líder. Na hora de cadastrar lá, cadastra esse indivíduo como líder. Eu vou falar logo, já passei minha vez. Aí, ó, o líder do grupo deve postar o trabalho na parte específica. Na postagem, atividades interdisciplinar, que está lá no portal. Obedecendo o prazo limite da postagem conforme disposto no cronograma do curso. Não existe prorrogação para a postagem dessa atividade. Aí, como ela é do semestre, então ela vai estar, eu acho que até o dia 5 de maio. Mas pode postar até lá. Não é obrigado a ser só nesse dia. Feito antes é melhor. Até porque, se a gente postar antes, o tutor já dá uma olhadinha. Se tiver alguma coisa para se corrigir, ainda dá tempo de corrigir, né? Por isso é bom a gente. Normalmente eu aconselho a gente botar um prazo para maio, né? Então botar um mês antes, no finalzinho de abril, que é tipo dia 20, né? Porque aí teria mais uns 20 a 15 dias para se precisar fazer alguma correção. Ou também vai que no dia que a pessoa quer botar, no último dia, tá fora do auto sistema, aí a pessoa perde prazo. Aí é bom sempre calcular uns 10 dias antes, o prazo máximo, né? Se puder postar antes é melhor, para não ter esse perigo de vacilar. Ó, é importante que você lê o material disponível na disciplina do semestre, como já falei, né? Quando a gente lê, se a pessoa não prestar atenção, fica parecendo que é um problemão. Mas se a gente prestar atenção e olhar passo por passo, vai ver que cada passo está ligado a uma disciplina que a gente está vendo. Por exemplo, se a gente olhar o quarto passo, vai ser uma disciplina que a gente não viu. Aí, ixi, eu não entendi nada, nunca vi isso. É porque a gente não chegou nela ainda. Né? Mas se a gente olhar o primeiro, que é baseado na nossa primeira disciplina, que foi empreendedorismo, né? Então vai estar bem. Ah, essa aqui é fácil. A outra, que é nossa agora de ética, é fácil também. Aí, as outras que parecem difíceis é porque a gente não viu ainda. Mas é tranquilo. A gente segue na sequência. Outro conselho que eu dou é exatamente essa. Vai fazendo os passos de acordo com o acontecimento das disciplinas. Tipo agora, a gente está falando aqui do PTG. A gente já faz o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Já é fácil. Porque o primeiro a disciplina já passou, a segunda e a terceira disciplina a gente começa na próxima semana. Aí já vai logo fazendo. Se tiver dificuldade no quarto passo, aí espera começar a disciplina. Se for fácil, já faz. Fechou, encaminhou para o tutor. Certo? Certo. E aí a ideia também, que eu sempre gosto de lembrar, é que essa metodologia da Anhanguera, né? Ela é baseada no ensino híbrido, que antigamente era uma coisa nossa. Nossa, que eu digo assim, né? De quem estuda EAD. Hoje, devido à pandemia, qualquer escola hoje está se obrigando a aprender o que é ensino híbrido. Mas quando a gente optou para se matricular no Anhanguera, que tem um curso sem presencial, a gente já veio para o ensino híbrido. Né? Que significa o quê? Parte do estudo é em casa e parte do estudo é na sala uma vez por semana, que não está sendo devido à pandemia. E dentro do ensino híbrido, a ferramenta que a Anhanguera usa são 3. É a sala de aula invertida,
onde, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. O conteúdo é para estudar em casa pelo portal. Na hora da aula, nossa aqui agora, é para a gente debater as dúvidas e fazer as orientações, que é a sala de aula invertida, né? Uma sala de aula normal é como? O aluno só aprende na hora que vai para a escola, né? Lá o professor fala tudo. No nosso caso, não, a gente aprende em casa e chega aqui a gente faz as atividades, né? Invertida. A outra questão também é o uso das tecnologias, né? Que tem o portal e tal. E no nosso caso especial da Anhanguera é a gamificação, que é que cada atividade vale pontuação para a gente ir pontuando. Mais importante é que dentro dessa questão aqui do ensino híbrido, ele trabalha com questões de fixação, que são as avaliações virtuais, certo? E o desafio, que é o nosso PTG. Então tudo isso está dentro de uma metodologia para se tornar mais dinâmico o nosso processo de aprendizagem. Então esse PTG aqui, ele é importante não só pela questão que vai fortalecer o nosso aprofundamento nas disciplinas, como também vai desenvolver a nossa capacidade de trabalhar em equipe, de resolver problemas, não é? E já ter uma experiência, mesmo que simulada, né, no mercado de trabalho na nossa área, que no nosso caso aqui é a administração. Que por sinal, ó, todos os três que estão aqui agora são da administração. Então, são do mesmo PTG, né? Então, na sequência, além de pesquisar nos materiais das disciplinas, lembre-se de que a biblioteca digital tem excelentes obras que tratam dos temas propostos. A pesquisa é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho, ou seja, se você achar, tem o livro geral da disciplina, né? E ainda tem outros materiais, links e tudo. Se você quiser se aprofundar para fazer um melhor embasamento da sua resposta lá no desafio. Lá no desafio, lá na produção, né? A produção textual deverá ser desenvolvida inteiramente dentro das normas da ABNT. Ou seja, vai ter que ter capa, folha de rosto, sumário ao desenvolvimento, né, que são os 4 passos, conclusão e referências. Tudo de um trabalho de pesquisa. Normal, né? Aí, ó, então, falando de BNT, né, vamos só fazer aqui um reforço. Orientação para a formatação do trabalho. O trabalho deve ter, no mínimo, 8 páginas. E no máximo 15. E sua estrutura deve ser a seguinte, ó. Capa, folha de rosto, sumário, aí a apresentação do desenvolvimento contendo um diagnóstico dos fatos, analisando detalhadamente o que foi solicitado. Ou seja, lá, vamos dar um exemplo aqui, que eu não estou me lembrando assim bem explicadinho, mas vamos lá. Vamos dar um exemplo, que eu acho que não tem isso não, mas só para vocês entenderem. Lá, vamos dizer que está tendo um conflito entre o dono de uma empresa e o dono da outra empresa. Aí qual é a solução que aí o passo é, dê uma solução para esse conflito. Aí você pega e diz assim, vamos sentar os dois numa mesa aqui para negociar. Pronto, resolveu isso. Porque não vai negociar de verdade, né? Porque é só uma simulação. Mas não pode ser só isso. Você tem que ter pesquisado. Aí a gente vem estudando que lá no empreendedorismo tem as habilidades, né, do gerente de projetos, que fala sobre negociação, que ele tem que ter as 9 competências para o gerente de projetos. Aí você vai embasar a sua decisão de colocar os dois na mesma negociação pelo aquele conteúdo que a gente viu lá. Que baseado na gestão de projeto, nosso projeto é a integração das duas empresas, precisamos trabalhar, aí vai baseado no texto tal, aí vai embasando a decisão que você tomou. É isso que ele está dizendo aqui, né? Pegaram a ideia, né? Quanto mais assim, mais ponto ganha lá na hora do tutor. O trabalho deve ser realizado... isso aqui já disse. Aí aqui. 4. Critério... Aí pronto. Esse aqui é o resumo básico. Tudo tá lá no PTG, você vai lá na sua área lá, clica em atividade disciplinar, entra lá no PDF, né? Aí vai lá ter a situação problema, vai ter os passos tudinho. Lá embaixo vai ter tudo que eu tô falando aqui, tá lá. Eu só tô aqui pra gente reforçar. E aí, tudo bem, eu fiz esses 4 passos, fiz isso tudo. Mas o que é que o tutor vai avaliar? Aí eu vou colocar aqui, ó. O tutor, critérios de avaliação do trabalho pelo tutor à distância. Vou apresentar aqui os critérios, né? Primeiro, ele vai olhar no seu texto coerência, clareza e coesão. Porque às vezes você diz a coisa certa,
Mas se você não botar o textozinho bem organizadozinho, a pessoa não consegue entender. Aquela questão da redação das antigas, né? Desde o tempo da redação do Enem. Um parágrafo tem que ser bem organizadozinho, um tem que ser uma sequência lógica. Então tem que ter coerência, clareza e coesão. Isso quer dizer o quê? Ele vai olhar o quê? A produção textual tem que apresentar, né, uma linguagem de fácil compreensão, apresentando os argumentos de modo claro e coeso. Você não é obrigado a você colocar um monte de palavra difícil, gastar tempo e falar textos e enrolar demais, encher linguiça, ou seja, você seja claro e coeso, né, para apresentar a informação que está precisada lá. Outro critério, aplicação dos conteúdos interdisciplinares no texto argumentativo, ou seja, ele quer enxergar, quando estiver lendo o seu texto lá, o texto do grupo, que vocês estão se baseando nas disciplinas que vocês estão vendo, né? Tipo, como eu falei, lá vamos fazer uma gestão de conflitos. Aí bota, vamos aqui conversar com um e vamos conversar com o outro, porque a gente conversando a gente se entende. Isso é verdade. Mas você tem que usar o embasamento do conteúdo, que é lá as 9 habilidades do gestor de projeto. Deixar claro que você está usando o conhecimento que você adquiriu na disciplina. Ele quer ver isso no seu texto. Ou seja, né? No texto escrito, com as justificativas e as argumentações, as ideias apresentam relação direta com a situação descrita e explicam conteúdos trabalhados em todas as disciplinas do semestre. Ou seja, na explicação que você colocar no seu texto, você tem que estar falando do assunto do passo, né? E tem que fazer a relação do que ele está pedindo lá com a disciplina o conteúdo que você viu na disciplina. E aí, por isso que eu dou aquela ideia. Cada passo tem relação específica com uma disciplina. Outro critério que ele vai levar em consideração, riqueza da argumentação. Que quer dizer o quê? O conteúdo tem que ter relação direta com o tema, traduz uma reflexão crítica e contempla os pontos estabelecidos no roteiro. Ou seja, cada passo, né, tem um problema para você resolver. Aí você tem que colocar lá. Aí tem que deixar lá claro que você está usando o conteúdo da disciplina. Mas você tem que botar a sua opinião também, né? A sua visão. Não pode ser só um Ctrl+C, Ctrl+V lá do material. Você tem que botar lá coerente, fazer as ligações e fazer uma reflexão para cada ponto. Deixando claro a sua contribuição enquanto profissional dentro da simulação. Outro critério, organização dos conteúdos. O desenvolvimento do trabalho deve seguir uma sequência que incorpore os conteúdos apresentados de forma condizente. Ou seja, você não pode começar, aí fala de empreendedorismo no primeiro passo, aí lá no terceiro passo fala de novo, aí volta, indo e voltando, né? Isso é uma coerênciazinha. Se você começa, cada passo está pedindo uma coisa, você vai fazendo, para não ficar viajando de indo e voltando. Porque às vezes a gente começa a falar de uma coisa numa conversa, né? E a gente fala isso, aí volta, explica de novo. Aí no nosso caso aqui tem que ter esse cuidadinho que no texto tem que ser uma sequência lógica, para não confundir. Aí tem a normatização. A normatização que a gente vai usar é respeitar as normas da ABNT, respeitar a escrita ortográfica, né? Escrever corretinho, e a estrutura solicitada, que é os passo a passos em lá, que inclusive, ele vai falar aqui mais na frente, que no portal de vocês tem um modelo de trabalho. Você vai baixar lá o Word, né? Já vai colocar dentro daquela sequenciazinha. Mas quais são as principais? A questão de estrutura, capa, tal e tal, mas o tamanho da letra é 12, o tipo é Arial, o time, o espaçamento 1,5, essas coisas que todo mundo, quando a gente faz desde o primeiro e do segundo grau, a gente sempre faz, né? Esses trabalhos. E aí é só reforçando, mas também tá lá no finalzinho do PTG a explicaçãozinha do tamanho da fonte, o espaçamento bem direitinho. E se pegar o modelo que tem no próprio portal, já vai mais ou menos estar formatado, só dá aquela conferida para ver se não está desformatado. Então, lembre-se que o seu tutor à distância está à disposição na sala do tutor para lhe atender em suas dúvidas e também repassar orientações sobre o que precisar. Então, se tiver alguma coisa que a gente não saiba aqui, né, a gente passa a informação lá para ele e ele orienta a gente também. A gente aproveitar para botar ele para trabalhar lá através do chatzinho lá que tem, né, no portal.
alguma dúvida a mais. Depois que a gente lê o PTG, tiver alguma dúvida que a gente não consiga tirar, a gente passa para ele e ele orienta a gente. Certo? Então, bom trabalho. Então, isso aí era um resumo do PTG. Tranquilo, né? Certo? Pronto. Tchau.